Estamos vivenciando a fase final da Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. Vamos direto para a Itália conversar com a Camila Moraes, que está acompanhando tudo de pertinho desde o começo dessa semana. E hoje a nossa equipe participou também da audiência geral do Papa Francisco. Traz detalhes como é que foi essa proximidade com o Santo Padre. Boa tarde, Camila, tudo bem? Oi, Du, boa tarde a você, boa tarde a Letícia, boa tarde a todos que acompanham o TJ Aparecida. É sempre uma alegria participar de momentos onde o Papa Francisco está. A gente chegou logo cedinho aqui na Praça de São Pedro, onde é realizada a audiência geral. Milhares de peregrinos, uma diversidade muito grande de países presentes aqui, representantes de nacionalidades diferentes. E o Papa Francisco hoje continua a sua audiência geral de um ciclo de catequeses falando sobre o Espírito Santo. E ele deu ênfase hoje à ação do Espírito Santo no matrimônio, reforçou alguns pontos onde é necessário que o Espírito Santo esteja para que o matrimônio dê bons frutos. E o Papa Francisco sempre atento às realidades do mundo, né? Então, ele também falou sobre a guerra que acontece entre a Ucrânia e a Rússia. Disse que recebeu os números terríveis relacionados a essa guerra. E ele disse que a guerra não perdoa, falando também dos ataques desumanos na Palestina. Papa Francisco disse: não nos esqueçamos de Mianmar, nem nos esqueçamos da Palestina, que está sofrendo ataques desumanos. Não nos esqueçamos de Israel. Papa Francisco disse que a guerra não perdoa, que é uma derrota desde o início e pediu para que todos possam rezar pela paz no mundo. E essa paz, ela é constantemente falada, não só nos documentos relacionados ao sínodo que está sendo discutido aqui no Vaticano, mas também na própria bula do jubileu de 2025, onde o Papa Francisco fala que um dos sinais e o principal sinal do jubileu deve ser a paz para todos, e quando a gente fala também desses países que estão em guerra. Hoje, mais cedo, a gente também participou aqui da entrevista coletiva com os representantes que são escalados a cada dia. Um dia é um padre, outro dia é um leigo, um cardeal, enfim, uma equipe que se junta aos jornalistas para que possam falar dos assuntos que estão sendo debatidos aqui na 16ª Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos. Hoje, um dos assuntos relacionados à entrevista coletiva foi sobre o papel dos bispos. E a gente sabe que em muitos locais o bispo ele é uma figura que está ali junto do povo, e é isso que a igreja também espera dos bispos no mundo todo. O documento final do sínodo segue para aprovação de todos os sinodais na sala Paulo VI, que já estão aí analisando todos os itens, estudando para que esse documento possa ser publicado ainda no sábado. O documento que termina o sínodo é sempre uma exortação, ou seja, é um convite para que as pessoas possam ler e colocar em prática aquilo que o documento dá de orientação por parte da Igreja Católica. Mais cedo eu conversei com Dom Dirceu. Ele é bispo da Diocese de Camaçari, lá na Bahia. Ele é um representante do Brasil aqui nesse sínodo e falou um pouco do balanço que ele mesmo já fez sobre os trabalhos que começaram nesse ano, aqui no dia 2 de outubro, mas que na verdade já é desde 2021, quando estavam na fase diocesana e agora então nessa reta final de todo esse processo sinodal. Vamos ver o que nos disse Dom Dirceu. É interessante esse intercâmbio, ou essa convivência com várias pessoas, os grupos que se revezam, que têm configurações diversificadas, e a gente acaba interagindo com outros grupos e acaba ressoando também a fala de outras culturas, de outros povos, que trazem também seu testemunho, sua colaboração. Então eu queria chamar a atenção para a dinâmica, que é uma dinâmica muito proveitosa e que de fato visa promover a comunhão e expor ou manifestar essa grande riqueza, essa diversidade cultural, religiosa da igreja no mundo. Então esse é um primeiro ponto importante, a maneira como organizaram, além dos pequenos grupos, como ano passado já aconteceu, os círculos menores, essa dinâmica toda para promover a integração, a partilha e a interação entre os grupos de diversas nacionalidades e a riqueza da igreja, toda ela manifestada aí.
Depois eu queria dizer sobre a comunhão na igreja, a unidade, que é uma regra de ouro na igreja, a nossa grande riqueza. Então isso também é uma preocupação de se salvaguardar a unidade da igreja. A homilia do cardeal Grech, na abertura do 5º módulo, deixou bem claro isso, né? Quando no Evangelho os irmãos querem dividir a herança, Jesus então, ele não aceita essa ideia, porque ele acha que nós devemos aprender a conviver para manter a herança e não para dividi-la de modo que cada um vá para a sua parte gerir aquilo que é seu. É um aprofundamento muito bonito dessa página bíblica e que ilumina um pouco a dinâmica da segunda sessão da Assembleia. Eu queria também chamar a atenção para um ponto importante, que é o enfoque missionário, que repercutiu muito claramente, é a grande contribuição da América Latina. A grande pergunta que ressoou esses dias: como ser igreja sinodal, missionária, e o Papa acrescentou, misericordiosa. Então eu penso que aí está a chave hermenêutica para nós então fazermos uma boa caminhada, fazermos então uma boa acolhida desse texto que está aí já em vias de ser votado. É um texto importante e a gente quer que ele seja uma grande inspiração pastoral para a igreja e também para a América Latina. E termino falando sobre a conversão relacional, que talvez seja a base humana e antropológica de toda a sinodalidade. Precisamos aprender a nos relacionar. No mundo fragmentado, polarizado, onde o diálogo tem sido dificultado, as nações não se entendem, há muitas guerras, a igreja, essa sinodalidade, soa como um testemunho e um grito a favor da comunhão e do entendimento entre os povos. E a igreja quer ser, digamos assim, exemplar nesse aspecto, a conversão relacional, que é construída então com a estima recíproca, quando nós, como povo de Deus, batizados, que temos a mesma igualdade e dignidade batismal, cada um na sua competência, cada um no seu papel, não se trata aqui de competição, mas reconhecer então essa estima recíproca, cultivá-la entre os diversos sujeitos eclesiais. E a estima recíproca, de fato, é a base para construirmos uma igreja cada vez mais sinodal, que busque viver a comunhão em vista da missão da igreja. E o que a gente percebe é que a situação da América Latina diz muito aqui dos documentos que estão sendo produzidos pela equipe do Sínodo. O documento de Aparecida, que é fruto da 5ª Conferência do CELAM de 2007, nos diz muito também desse período sinodal. É claro que no documento final, a exortação apostólica não vai trazer o título, né, Documento de Aparecida, mas a gente sabe de muitos elementos que estão escritos no documento de Aparecida que a realidade da América Latina traz e contribui para que o sínodo tenha mais força, sobretudo quando a gente fala de comunidades, de uma ação pastoral mais eficaz, de uma presença de leigos atuantes nas diversas comunidades espalhadas pelo mundo todo. O que a igreja, sobretudo o Papa Francisco, quer com esse sínodo é compreender diversas formas para evangelizar no mundo contemporâneo. Tempos de guerra, tempos de ódio, mas, sobretudo, tempos de esperança, que a igreja é responsável por levar essa esperança. Volto com vocês aí no estúdio com uma informação. Amanhã o Papa Francisco publica a sua nova encíclica que fala sobre o coração de Jesus. Em tempos de ódio, o Papa Francisco nos escreve agora sobre o amor que brota do coração de Jesus. E amanhã no TJ, Letícia, Eduardo, eu volto trazendo as novidades desse novo documento do Papa Francisco. Perfeito, Camila. Muito obrigada pela participação. A gente aguarda você, então, amanhã e ao longo de toda a programação, Camila trazendo outras informações direto de Roma. Boa tarde, bom trabalho para vocês. Boa tarde para você, até amanhã, então. Combinado. Combinado, né?